Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Então hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês para falar sobre um assunto que está sendo muito repercutido na mídia nos últimos meses, tá? Que é, infelizmente, as queimadas do Pantanal, tá? Que é um assunto bem triste, mas eu acho que é muito importante a gente entender por que está acontecendo essas queimadas, o que pode ser feito, quais são as consequências. Então a gente está vendo assim que o que mais se passa na TV quando fala das queimadas do Pantanal são infelizmente os animais, né, que eles estão morrendo, eles não conseguem fugir das chamas, e então passam algumas imagens muito tristes, as onças com a patinha toda queimada, muitas não vão conseguiram ser resgatadas, mas não vão conseguir ter os movimentos de novo das patinhas. Então, assim, mas eu não vou ficar mostrando fotos sobre isso, tá? Porque eu não quero deprimir ninguém, tá? A situação já é bem triste. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Aqui do lado, vocês estão vendo o mapa do Pantanal. Ah, mas nossa, né? Porque aí a gente lembra, nossa, a floresta amazônica é enorme, o Pantanal é super pequeno, né? Tipo, que importância tem o Pantanal? O Pantanal, pessoal, ele tem uma importância muito grande, tá? Assim como a Amazônia. Assim, na verdade, como todos os biomas, o Pantanal, assim como a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, ele tem uma sua importância, tá? E ele é, ainda apesar de tantas queimadas que a gente tem observado nesse ano, ele é o bioma mais preservado do Brasil. No início do ano, antes de começar as queimadas, a gente dizia que o Pantanal ele tinha cerca de 80% da vegetação natural preservada. Só para vocês terem uma noção, a Mata Atlântica, que praticamente tem no Brasil inteiro, tá? Ela tem só aproximadamente entre 5 e 10% da sua mata original preservada. A Amazônia, ela está caminhando aí para os seus 60, 65% da mata original preservada. Então, vocês estão vendo o mapinha aí, o Pantanal é um bioma pequeno, vamos dizer assim, em extensão, tá? Mas ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Pessoal, ele é o bioma que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Então, assim, se projeta que mais ou menos, só esse ano, né, o Pantanal tenha perdido cerca de 15% do seu território, o que equivaleria mais ou menos, pessoal, a 20 cidades de São Paulo. Sei quem conhece São Paulo aí, mas o município de São Paulo é enorme. Então, seriam 20 vezes o município de São Paulo. Então, assim, e é muita coisa. E o Pantanal, ele tem algumas peculiaridades, tá? Que os outros biomas não têm. No Pantanal, por exemplo, tem o Parque Estadual de Encontro das Águas, que é o local onde é o maior reduto de onças pintadas do mundo. Então, é o lugar que tem mais onças pintadas por quilômetro quadrado. E ele praticamente, pessoal, foi todo queimado. Então, assim, é um animal que corre risco de entrar em extinção, tá? E que teve boa parte do habitat natural queimado. O Pantanal também é um reduto das araras azuis, que lembra do filme Rio Blue? Também corre o risco de extinção. Então, assim, e são vários outros tipos de plantas, tá? De insetos. Então, tem muita coisa, tem a biodiversidade é muito grande e essas queimadas estão acabando com tudo, tá? E, assim, mas a vegetação vai crescer de novo, né? Tipo, daqui a pouco passa tudo isso. Só para vocês terem ideia, pessoal, pro Pantanal recuperar a vegetação, porque a vegetação no Pantanal é diferente da vegetação da Amazônia, é diferente da vegetação do Cerrado, para o Pantanal recuperar essa vegetação, vai demorar cerca de 20 a 40 anos, tá? Só um detalhe, tá? 20 a 40 anos sem ter nenhum foco de incêndio, tá? Então, assim, é muito complicado que isso aconteça. Alguém acredita que em 20 anos não vai ter nenhum foco de incêndio do Pantanal? Não, né? Então, assim, é algo quase impossível que isso aconteça. Então, pessoal, por que está acontecendo tanto? Infelizmente, incêndio é uma coisa normal. A gente tem um período, tá, que é normal acontecer incêndios, tá? Mas por que esse ano, né, os incêndios estão tão acima do normal? Estão sendo as piores queimadas dos últimos quase 50 anos no Pantanal, tá? Então, assim, é algo muito grave.
pessoal, o Pantanal, ele tem duas estações, a gente fala que ele tem duas estações. Uma estação seca, que vai de abril a setembro, e uma estação chuvosa, que vai de novembro a março. Então, o que acontece? O Pantanal, a gente fala que ele é uma planície, tá? Então, quando a gente vê essas imagens bonitas aí do Pantanal, a gente vê que é tudo alagado, tá? Então, a gente brinca como se fosse um ralo da América Latina. Então, chove, tá? Não tem nem o rio mais importante do Pantanal, é o Rio Paraguai, que assim, tá muito abaixo do seu nível normal. O seu nível normal é mais ou menos 4 metros. Esse ano ele não chegou a 2 metros, tá? Então, assim, é muito complicado. Então, o Pantanal, vamos pensar assim, ele é tipo como se fosse um ralo, tá? Todos os rios que abastecem o Pantanal, eles nascem em outras regiões, principalmente no Cerrado. Aí chove, os rios vai chovendo, né? Os rios acabam sendo levados, a água vai para o Pantanal, e é como se ele enchesse essa planície, tá? E acaba alagando, tá? Ele enche tanto que ficam áreas alagadas, como vocês estão vendo aí na fotinho do lado, tá? E aí, pessoal, vai ter o tempo, aí isso fica durante o período da estação chuvosa, e depois a estação seca vai diminuindo. Então, pessoal, Pantanal, a gente fala, é a maior planície inundada da América Latina. E não é porque chove muito. O que acontece é o seguinte: os rios que tem ao redor do Pantanal, eles, quando chove muito, eles acabam escoando, né? Vamos pensar assim, como se fosse tipo um ralo. Eles vão escoando para o Pantanal, e isso vai fazer com que o Pantanal, que é uma planície, tenha uma inundação, tá? E aí essa inundação que transforma as áreas do Pantanal nas áreas alagadas que a gente vê aqui na foto, tá? O rio mais importante do Pantanal, pessoal, é o Rio Paraguai. Só para vocês terem noção, o nível da água, ele tem que estar aproximadamente 4 metros. Esse ano, pessoal, ele não chegou a 2, tá? Só para vocês entenderem essa questão, como a seca está prejudicando, né, o bioma do Pantanal, e está fazendo com que acelere o desmatamento, tá? Porque o que acontece? Se não inunda, a vegetação fica mais seca e fica mais propício a pegar fogo. Tem muita gente que fala, ah, professora, mas tem os incêndios naturais e tal, não sei o quê. Existe incêndio natural, pessoal. Existe até, a gente fala que isso é aplicado muito no Cerrado, é o que a gente chama de fogo amigo, tá? O que seria esse fogo amigo? O fogo amigo é você acaba queimando uma vegetação, tá? Uma parte de uma vegetação, para eliminar a vegetação que atrapalha o crescimento de novas vegetações, para poder começar a crescer de novo, tá? Só que, pessoal, isso é em poucos lugares, isso tem que ser muito controlado, tá? Não é o que está acontecendo no Pantanal. Então, os incêndios naturais, ele acontece quando está muita seca, tá? Não é uma coisa comum que isso aconteça no Pantanal. Isso acontece muito no Cerrado, nem na Amazônia, tá? Pessoal, a Amazônia é super úmido, o Pantanal também é super úmido. Que seria assim, tá muito sol, aí vem lá os raios solares, né? Ou o próprio relâmpago, né? Vamos dizer assim. E aí acaba soltando uma faísca que vai e pega fogo, tá? No Pantanal isso pode acontecer, mas é muito difícil, é muito raro que isso aconteça. Então, a gente não pode falar que a culpa é natural. Cerca de 98% das queimadas que acontecem assim, no Pantanal são queimadas ilegais, ou seja, ninguém pede autorização para ninguém para queimar. Então, esses 2% que são legais, tá? Essas queimadas, elas são autorizadas, que é para você, às vezes, limpar o solo, para ficar mais fácil, como eu falei para vocês, de crescer uma nova vegetação. E esse ano, pessoal, em julho de 2020, foi criada uma lei, tá? Que ela proibia, durante 120 dias, que fossem realizadas queimadas no Brasil como um todo. Só que, como eu falei para vocês, se só 2% das queimadas são legais, os outros 98% são ilegais, não vai adiantar muita coisa, né? O que falta, pessoal, para diminuir essas queimadas seria uma fiscalização, tá? Muito mais abrangente,
O Brasil não é só desse governo, de muito tempo, a gente investe pouco no meio ambiente, a gente não se importa com o meio ambiente, tá? E assim, então o que acontece? Vai desmatando, desmatando, desmatando. Então, só para vocês terem ideia, o primeiro foco de incêndio do Pantanal nesse ano foi janeiro. Janeiro era para ser a estação chuvosa. Não era para ter como ter focos de incêndio. Então, assim, o Pantanal está vivendo a maior seca dos últimos 60 anos, tá? Ah, então a culpa não é do ser humano, a culpa é da natureza. Ué, não tá chovendo. Só que a gente tem que lembrar, né, gente, das famosas mudanças climáticas, né? Que quem causa essas mudanças climáticas são os seres humanos. Só para vocês entenderem, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, rios voadores, tá? O que seriam rios voadores? É mais ou menos, vamos pensar no sentido literal, seria uma grande quantidade de água mesmo no ar, tá? Então, o que acontece? A Amazônia, muita gente falou durante muito tempo que ela seria o pulmão do mundo. Não dá pra gente dizer que ela é o pulmão do mundo, mas dá pra gente dizer que ela é o umidificador do mundo. Porque assim, como a gente sabe, tem uma grande vegetação, né? Aí, por causa dessa vegetação, as árvores fazem um processo que a gente chama de evapotranspiração, tá? Que elas absorvem, né, a água da chuva e depois de um tempo elas liberam essa água, essa umidade para a atmosfera. E essa umidade, pessoal, que vai se transformar nesses rios voadores, que ela se espalha por vários locais do continente sul-americano e principalmente dentro do Brasil. Onde a gente mora, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, se não tivesse esses rios voadores, essa corrente de umidade, correria-se o risco da gente viver num deserto. Então, ela que acaba fazendo esse processo de evapotranspiração, que acaba fazendo com que chova nos outros locais. Mas como está aumentando muito o desmatamento, acaba também diminuindo o número de chuvas. Então, acaba provocando essa seca. Então, pessoal, a culpa é do ser humano, sim. No Brasil, eu costumo dizer que a gente tem 3 motivos principais. No Brasil, eu costumo dizer que a gente tem 3 causas principais do desmatamento: carvão, carne e soja, tá? O carvão, por causa da madeira, né, pessoal? Porque o que vocês fazem, que a gente faz churrasquinho, a gente usa madeira de árvore, tá? Não é outro tipo de madeira, não. A soja, muitas áreas estão sendo desmatadas para a plantação de soja. Antes, isso acontecia muito no Cerrado, era uma coisa muito comum. Hoje, isso já está acontecendo em vários locais da Amazônia e, infelizmente, no Pantanal. E também, pessoal, a pecuária está se desmatando para criar pasto, para criar boi, tá? E isso é muito prejudicial para o meio ambiente. Acaba acontecendo esse ciclo vicioso. Desmata, diminui a chuva, aumenta o incêndio e, infelizmente, a gente não vê condições de melhora. Porque o Brasil, ele é um país que ele pensa muito a questão de curto prazo. Querendo ou não, estamos ainda numa pandemia, né? A economia foi muito prejudicada e o que fez segurar um pouco do PIB do Brasil foi o agronegócio, tá? Então, assim, o agronegócio, ele é endeusado pelos nossos governantes e se dane o meio ambiente. Se daqui a 100, 200 anos não tiver mais natureza, dane-se, né? Não estou aqui mesmo, o importante é a gente fazer o Brasil crescer agora. Então, pessoal, é muito focado, a economia brasileira é muito focada no agronegócio. Então, o governo atual, principalmente, ele criou uma série de leis, tá? Para favorecer o agronegócio e tipo, que se dane o meio ambiente, tá? Não sei se vocês vão estar lembrados, mas teve uma reunião ministerial dos ministros ministros do Brasil, que o ministro do meio ambiente, ele falou que eles tinham que aproveitar, isso foi em abril, que eles tinham que aproveitar agora, que todo mundo estava falando da Covid, que estava deixando tudo o resto de lado, para ele passar a boiada. O que seria isso? Para ele mudar várias leis, afrouxar, vamos dizer assim, as regras, tá? Para o agronegócio se expandir
e o meio ambiente que se dane. Então, se o próprio ministro do meio ambiente não está preocupado com o meio ambiente, o negócio fica complicado, né, gente? E, pessoal, quando o assunto da questão do aquecimento global, das mudanças climáticas e tal, é um assunto, assim, que preocupa o mundo todo, né? O mundo todo que tem líderes preocupados com a questão ambiental, pode prejudicar o Brasil também nas relações econômicas. Já foi cogitado, se o Brasil não melhorar a preservação do meio ambiente, o Brasil já pode ficar fora de vários acordos econômicos, tá? Esse ano, o Brasil tinha acertado um acordo econômico muito bom com o Mercosul e a União Europeia, tá? Que aí o Brasil teria mais facilidade na importação e exportação de mercadorias. Só que os líderes da União Europeia já deixaram bem claro, ou vocês melhoram a questão ambiental, ou a gente não acabou o acordo econômico. Até o ano passado, esse ano, infelizmente, é o Pantanal que está queimando muito. Mas até o ano passado, o problema principal era a Amazônia. A Amazônia continua queimando, pessoal. Continuam tendo queimadas ilegais, continuam abrindo garimpos ilegais, continuam destruindo terras indígenas, tá? Só para vocês entenderem, no Pantanal tem terras indígenas também, teve uma reserva que foi toda destruída. Então, no ano passado, a Alemanha e a Noruega, elas doavam alguns milhões de dólares para o Brasil todos os anos para ajudar na proteção da floresta amazônica. Só que aí chegou o novo ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e ele fez o seguinte, ele mudou vários funcionários, tá? Do IBAMA, da FUNAI e tal, mudou a forma de trabalho assim, da preservação da Amazônia. O que aconteceu? A Alemanha, a Noruega falou, ó, esquece, acabou, não ajudo mais vocês, porque vocês não estão seguindo as regras que a gente determinou. Então, assim, é muito ruim para o Brasil, também no campo econômico. Mas, como eu falei, no Brasil não é só desse governo, é de muitos governos atrás, a gente pensa na questão a curto prazo. Então, a curto prazo é aumentar o agronegócio, tá? Só que eles não entendem o seguinte, com as queimadas, o solo vai ficando infértil. O solo vai ficando infértil, empobrecido, então vai chegar uma hora que não vai nem dar para plantar mais soja. Então, assim, vamos dizer assim, que vai ser um caminho sem volta. E, infelizmente, no meio de toda essa crise, a verba para o meio ambiente, ela foi para combate de incêndio e tal, ela diminuiu cerca de 60%, tá? E sempre se reclama, não, meio ambiente ninguém destina verba. E só que assim, né, pessoal, uma forma de arrecadar a verba seria na questão de multas, né? Porque quem não segue as leis tem que pagar uma multa, né? Pratica crimes ambientais e tal. O que acontece o que aconteceu no Brasil? O ministro do Meio Ambiente, ele resolveu perdoar as dívidas de milhões de reais de crimes ambientais causados por grandes empresas. Poxa, a gente está precisando de dinheiro para combater o incêndio e ele pega e me perdoa a dívida de empresas multimilionárias. Então, assim, com essa política ambiental que a gente está vivendo hoje, fica muito complicado a gente pensar na reconstrução do Pantanal ou da floresta amazônica, na preservação, que infelizmente a gente está vendo aumentar o desmatamento assim, em grandes proporções. Aí, talvez, as pessoas que não têm muita informação possam pensar o seguinte, né? Porque a gente vê na TV os bombeiros, os brigadistas, né? Eles vão lá em campo mesmo, eles começam a combater o fogo. Tem lugar, pessoal, que como o vento acaba espalhando as chamas, não tem mais como eles combaterem o fogo, porque está muito forte, eles correm risco de morrer, tá? Então, né, os bombeiros não conseguem combater o fogo, então, infelizmente, não tem muito o que se fazer. E os animais? Tem todo tipo de animal no Pantanal, como eu falei para vocês. Lógico, se você é instintivo, né? Se você vê que está pegando fogo, você vai tentar fugir. Só que acontece, nem todos os animais são velozes, nem todos os animais conseguem voar grandes distâncias. Então, o que eles fazem, pessoal? Eles tentam fugir, o animal, né, é um ser adaptável. Então, os animais, eles sabem que eles têm que
ir para a água, né? Para fugir do fogo, eles têm que ir para a água. Então, o que eles fazem? Eles saem, né, da área que está pegando fogo e vão para o lago mais próximo, porque é uma área bastante alagada, né? O Pantanal, como eu falei para vocês. Só que o que acontece, pessoal? Tá tudo seco. Aí eles tentam procurar água, eles acabam caindo numa lama, porque o rio não tem mais água, né? Porque os rios foram tão secos. Eles acabam atolando, vamos dizer assim, e infelizmente o fogo vem e acaba queimando os bichinhos. Então, assim, é uma situação muito, muito triste, que ela poderia ter sido evitada. Porque o Brasil é assim, a gente não faz coisa preventiva, a gente espera as coisas ficarem o pior possível para fazer alguma coisa, tá? Então, o Brasil, se tivesse uma legislação ambiental melhor, se tivesse uma fiscalização melhor, com certeza a gente não teria tantos problemas ambientais. E para piorar, pessoal, a Amazônia, ela tem a lei da Amazônia, tipo assim, se você desmatar tal local, seu crime, você vai pagar uma multa de tanto, você vai ficar preso tanto tempo, a Mata Atlântica, a mesma coisa. O Pantanal não tem lei do Pantanal. Então, assim, você pode fazer o que você quiser, que ninguém sabe o que vai acontecer, porque não tem uma lei específica que diga, se você desmatar tal área, você vai ser preso, você vai pagar uma multa. Então, a situação é muito triste. Então, tem gente assim, as pessoas com pouca informação que podem pensar assim, mas resolver esse negócio de fogo é fácil. Você pega aqueles aviões e joga aquele monte de água em cima da vegetação e boa, resolveu o problema. Só que, gente, se fosse tão fácil assim, por que será que tem um bombeiro correndo risco de vida lá no meio do Pantanal? Alguma coisa tem de errado, né? Existe uma coisa, pessoal, que a gente chama de fogo imperceptível, tá? O que seria esse fogo imperceptível? Beleza, né? Lembra a estação chuvosa do Pantanal. Choveu, alagou, beleza. Aí veio a estação seca, vai diminuindo a água, e aí o que acontece? Nasce uma plantinha, ela acaba sofrendo... Ai, que saco! Nasce uma plantinha, depois de um tempo pega fogo essa plantinha, tá? Aí seria o fogo, as queimadas naturais, tá? Que são raras, mas tem. Aí o que vai acontecendo? Só que aí ela pegou fogo, só que aí vai sobrar alguns restos, cinzas, galhos, que a gente chama de biomassa, matéria orgânica. Aí beleza, aí vem a água de novo, cobre a plantinha. Aí nasce outra plantinha. Aí vem a seca de novo, queima a plantinha e fica os restinhos dela. Aí vem a água, aí vem de novo a seca. E o que acontece? Vai ficar como se fosse um doce em camadas, né? Várias camadas de matéria orgânica lá de biomassa, que são os restinhos mortais da plantinha. Então, pessoal, quando começar a pegar fogo, esses restos mortais, essas plantinhas, elas vão entrar em combustão e também vão começar a queimar. Então, para você combater o incêndio, especificamente em áreas como o Pantanal, você precisa encharcar o solo, porque se você não encharcar o solo, você não consegue acabar com esses focos de fogo imperceptível. Então, você precisa apagar o fogo que está em cima, depois você pega uma enxada, você abre o chão, né, para saber se tem fogo lá embaixo, porque se esse fogo de baixo não for apagado, você vai apagar o de cima, beleza? Quando você sair, vai começar a pegar fogo de novo e seu esforço de apagar o fogo de cima não vai ter feito sentido nenhum. Então, pessoal, por isso a gente precisa de brigadista, a gente precisa de bombeiro. E o governo fez questão de cortar em 68% a verba desses brigadistas. Qual seria... Aí vocês podem me perguntar o seguinte, professora, mas a gente tem que entender, né? A gente tem que escolher, ou a gente ganha dinheiro, ou a gente preserva o meio ambiente. Não, pessoal, a gente não precisa escolher, tá? A gente consegue preservar o meio ambiente e a gente consegue também ganhar dinheiro. Uma solução para isso, pessoal, seria o chamado ecoturismo, tá? Isso acontece em vários locais no mundo. Tem alguns países da África que tem lá os famosos safaris, que mais de 15, 20%, cerca de 15, 20% do PIB deles vem do turismo, do ecoturismo. E o Pantanal, até ele é o bioma mais preservado do Brasil, apesar dele ter perdido entre 10% e 15% hoje
da sua vegetação original esse ano, ele pratica muito ecoturismo, tá? Porque assim, eu não tive o prazer de ir pro Pantanal ainda, tá? Mas o Pantanal, você consegue observar a natureza, vamos dizer assim, um campo aberto. Você pega um carro, você vai pela uma estrada, você consegue observar a natureza, ver os animais, tipo como um safari na África, tá? Então o Pantanal ele tem esse grande potencial turístico. Já a Amazônia, ela já é um pouquinho mais difícil, tá? Você precisa de um preparo físico, você tem que ter umas trilhas lá para andar, umas cachoeiras, para chegar nas cachoeiras e tal. Mas assim, o Brasil ele tem muito potencial turístico, ecoturístico. Então, assim, seria uma das soluções para diminuir o desmatamento, continuar ganhando dinheiro, tá, de uma forma sustentável. Só que, infelizmente, pessoal, não é isso que acontece. Espero que vocês tenham entendido. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Vou tentar fazer mais vídeos com mais frequências. Tchau, pessoal!